Você já pensou em vender seus serviços ou seus produtos para os entes públicos, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo, você vai aprender o passo a passo completo para participar da sua primeira licitação. E não precisa ser especialista em direito, advogado, formado em administração ou contador. Eu vou te explicar tudo de forma simples e direta. Eu sou a professora Renata Pessoa, especialista em licitações e contratos administrativos, e eu estou aqui para te mostrar que qualquer empresa, inclusive MEI, pode vender para o maior comprador do Brasil, que é o governo. Fica comigo até o final, porque esse pode ser o início de uma nova fase de aumento de faturamento para o seu negócio. O que é uma licitação? A licitação é uma competição que a administração pública, os órgãos públicos, os entes, as estatais, eles precisam fazer para contratar serviços e comprar produto. Por ser um recurso público, isso não pode favorecer uma pessoa em específico. Então, tem que haver uma competição. Todas as pessoas podem participar desse processo, dessa competição. É obrigatório que haja uma ampla concorrência. Por exemplo, quando um hospital ele precisa de camas, ou uma escola precisa de merenda escolar, o que acontece? Eles publicam um edital ou um aviso de contratação e lá vai ter todas as regras dessa competição. O que ele precisa, de quanto ele precisa, para quando ele precisa e quanto ele vai pagar por isso. O edital também vai dizer como será o julgamento da competição e quais são os documentos e a qualificação técnica que as empresas que vão participar, sejam MEI, ME, EPP, ou empresas de grande porte, de médio porte, o que elas precisam, o que essas empresas interessadas precisam ter para serem contratadas. Vamos a um exemplo simples. Imagine que uma escola pública precisa de uma manutenção elétrica. Então, o que vai acontecer? Ela abre uma licitação, né? Ou pode ser uma contratação, depender do valor, inclusive. Pode ser uma contratação direta através de dispensa. Então, ela abre o aviso de contratação, ou seja, ela publica, ela demonstra para todas as pessoas interessadas que ela precisa daquele determinado produto, nesse caso aqui, desse serviço de manutenção elétrica. E aí, você, por exemplo, é um eletricista, um MEI, envia a proposta, se ela for vantajosa e você tiver todos os documentos de habilitação, você é contratado. Um outro exemplo do cotidiano. Pense numa feira, uma feira da cidade. Então, aquelas barracas, elas precisam de uma autorização, de um credenciamento para estar ali. Então, esse credenciamento é feito através, tem um edital, né, da feira, de tanto tempo ocorre aquela feira naquele espaço, e aí é preciso que haja um credenciamento dessas pessoas que têm esses fornecedores que querem ocupar aquele espaço junto à prefeitura. Quem pode participar de uma licitação? Toda empresa regularizada pode participar. Pode ser MEI, pode ser uma microempresa, empresa de pequeno porte, pode ser uma empresa de médio porte ou uma empresa de grande porte. O que precisa? Precisa ter um CNPJ, né? Tá com a documentação fiscal em dia e desenvolver uma atividade que é compatível com aquela contratação, fornecer aquele bem específico compatível com aquela contratação. A Lei Complementar 123, né? Ela dá uma preferência, benefícios, fomenta os pequenos negócios, então, os MEIs, as empresas de pequeno porte e as microempresas, elas têm alguns benefícios em relação às empresas de grande porte e de médio porte. Uma dica importante: mesmo que você esteja começando agora, se a sua empresa estiver regular, você já pode participar. O segredo realmente está na estratégia, na sua preparação para começar a participar. Como uma corrida, onde os pequenos negócios eles largam um pouco à frente. Então, a ideia é, como existem muitas empresas de pequeno porte e muitas microempresas e MEIs no Brasil, 16 milhões de MEIs, o que acontece? A legislação favorece esses pequenos negócios e, portanto, nessa corrida, eles saem na frente. Então, você não precisa ser grande para participar. Você precisa estar apto, você precisa ter o seu produto, a sua documentação regularizada e um preço competitivo, um preço assertivo. Não é um preço pequeno, não é um preço baixo, é um preço assertivo. Como encontrar uma licitação para participar? Hoje, depois da Lei 14.133 de 21, existe o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Então, no PNCP, todas as licitações têm que estar cadastradas aí no PNCP. Então, todas as oportunidades, as demandas
da administração pública estão nesse portal, no Portal Nacional de Contratações Públicas. E nele você consegue pesquisar através da palavra-chave, do seu objeto, do seu serviço, colocar filtros do tipo de modalidade, se é uma dispensa, se é um pregão, o tipo de órgão que você vai concorrer, se vai concorrer para o município, para a prefeitura ou para a Câmara. Também o estado, eu quero uma região específica, eu quero um estado específico, um município específico. Então, tudo isso você encontra essas oportunidades no PNCP. Além disso, também, todos os órgãos, as entidades, sejam estatais, elas também são obrigadas a publicar os editais. O Sistema S também, então, o SESC, o SENAI, são obrigados a publicar no seu site, na sua plataforma, o edital ou o aviso de contratação, no caso de uma dispensa. Uma rotina, uma dica prática é o seguinte: separar um dia da semana para acessar esses portais e poder verificar os editais que estão abertos e criando um banco de dados e uma relação entre os seus produtos e esses editais, quais são as oportunidades, as regiões, a área geográfica atingida. E os documentos obrigatórios para participar. Hoje, para ter realmente êxito na licitação, para ganhar a licitação, não basta ter um preço baixo. O mais importante é ter uma documentação em dia. Ou seja, ter um cartão CNPJ, as certidões negativas de débitos, a certidão negativa de débitos trabalhistas, os atestados de capacidade técnica, o ato constitutivo, que é o contrato social, ou no caso do MEI, é o CCMEI, o balanço patrimonial. Então, é exigido o balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios, ou seja, dos 2 últimos anos, e até, ou então, se tiver menos de 2 anos, o de abertura, a certidão negativa de falência, a certidão simplificada da junta comercial, a comprovação, no caso de microempresa, empresa de pequeno porte, desse enquadramento, né, como pequena empresa, e a prova de inscrição estadual. Então, o mais importante é que essa documentação esteja adequada. Eu tenho inúmeros exemplos de clientes que ficaram em 5º lugar, em 14º lugar, e que foi chamado porque apresentou o seu preço assertivo, fez uma precificação acertada, objetiva, vantajosa. Um caso prático de sucesso, um cliente participou de uma licitação de prestação de serviço de R$1 milhão. E ele colocou o preço dele, fez a precificação acertada, de acordo com os custos, o lucro e tudo o que precisava, cumpriu todos os requisitos de uma boa precificação, uma boa proposta, e ele ficou em 5º lugar. E os 4 primeiros colocados, eles foram inabilitados, porque eles não tinham a documentação. Então, hoje, é muito importante que haja a regularidade da documentação, dos requisitos de habilitação, e não apenas um preço baixo. O outro passo é o cadastro no SICAF. O que é o SICAF? O SICAF é o Sistema de Cadastramento Unificado do Governo Federal. Ele é obrigatório para os entes da administração federal direta. Então, para a União, para o governo federal. Mas, o que acontece? Mesmo os municípios, os estados que não utilizam outros entes e até as estatais que não utilizam, são obrigadas a utilizar o SICAF. Eles utilizam o SICAF, eles podem utilizar, mesmo que usem uma plataforma privada, eles podem utilizar o SICAF como base de dados, né, daquele fornecedor, para verificar se aquele fornecedor está habilitado para participar, porque ali concentra a documentação essencial, em regra, de uma licitação. É importante dizer que o cadastro no SICAF ele é gratuito e ele é feito online. Ele faz através do gov.br. O ideal, em relação à documentação para o cadastro, inclusive no SICAF, é montar uma pasta, né, uma pastinha digital, com todos esses documentos, porque algumas dessas certidões elas têm validade. Então, o ideal é que esses documentos eles sejam atualizados. Quando a oportunidade aparecer, você só precisa renovar, atualizar aquela documentação, mas você já tem todo o seu banco de dados ali pronto. Parece muito burocrático, mas uma vez que você consegue, a primeira vez você faz a organização, reúne todos esses documentos, depois é só manter essa atualização. É como uma manutenção de carro.
Você faz a revisão, né? Você tem que manter em dia. Você vai fazendo a revisão. Se você deixar acumular, aí realmente fica mais burocrático, fica mais complicado. Mas mantendo essa pastinha organizada com todos os documentos e, em regra, os editais, os avisos de contratação, eles exigem a mesma documentação, a base da documentação, o padrão da documentação é o mesmo. E como ler um edital de licitação? Alguns fornecedores falam, eu não quero participar, porque eu não quero ler o edital, porque é muito complicado. Realmente é um importante documento, né? O edital, o aviso de contratação, é o documento mais importante da licitação. O que é que você vai encontrar nele, né? Ele vai dizer o que vai ser contratado, qual o objeto, a especificação do objeto, a especificação do serviço, quem pode participar, quem está apto a participar, quais são os documentos que você precisa enviar, os prazos, os critérios de julgamento e as penalidades. Então, a minha dica é o seguinte: comece lendo o termo de referência, que fica anexo aos editais. Por quê? No termo de referência, ele vai ter as especificações do objeto. Então, lá você consegue ver, não, o objeto corresponde àquele serviço que eu presto, àquele produto que eu entrego. Lá você vai ver o valor estimado quando não for sigiloso. Então, você vai, não, esse valor realmente está de acordo com o valor de mercado. Você vai ver, muito importante é saber a forma de execução, para ver se realmente vale a pena, se tem condições, ou se a forma de execução não vai aumentar os seus custos. Então, é muito importante que veja a forma de execução daquele contrato, a forma de entrega do produto. E o valor que vai ser pago, que vai ser feito o pagamento, né? Por último, feito o pagamento. Então, esses 4 pontos são essenciais e eles estão no termo de referência anexo ao edital. O edital, ele é como se fosse um manual de jogo, uma regra de um joguinho de tabuleiro, entendeu? Quem não lê, ele pode jogar errado e ser eliminado. Quem entende as regras, joga melhor. Então, tem chances de vencer. Por quê? A administração, ela só pode fazer o que está ali. Ela não pode exigir nem mais nem menos do que está ali no edital. Então, conhecendo as regras, chances e estratégias de ganhar. A proposta, o que é que a proposta deve conter? A proposta ela tem que ter o valor total, né? O valor unitário, as condições de pagamento, né? Que geralmente, quando a gente preenche a proposta, a gente já coloca condições de pagamento, conforme previsto em edital e anexo. Prazo de entrega, geralmente 60 a 90 dias, mas também conforme edital e anexo. A descrição técnica do produto ou do serviço, que tem que ser, os dados da empresa, né? Inclusive os dados bancários, e alguns editais, eles fornecem um modelo. E é muito importante que a proposta esteja no papel timbrado da empresa. A grande maioria dos editais, eles possuem um modelo de proposta no final, nos anexos. Então, use esse modelo. A minha dica é que use esse modelo. A sua proposta deve ter preço competitivo, mas, uma vez, é importante que sejam preços sustentáveis para você. Então, tem que valer a pena. A ideia de uma licitação não é que o fornecedor tenha prejuízo. É recurso público, mas a ideia é que no mercado o fornecedor ele ganhe com isso, ele tenha lucro ao participar de uma licitação, movimente a economia. Então, a observação importante é o seguinte: tem que fazer uma precificação assertiva, com o valor adequado relativo ao mercado, o mercado tradicional. Então, hoje, não ganha quem fornece o preço baixo, um produto de má qualidade, um preço baixo, um serviço de baixa qualidade. Não é isso. O que ganha hoje é a contratação mais vantajosa, observando o ciclo de vida do produto, a capacitação, a qualidade técnica, né, de quem vai desempenhar aquele serviço. Então, hoje, a contratação é um custo-benefício. O que faz uma precificação assertiva tem maior chances de vencer. Um paralelo do cotidiano. Pense se você fosse enviar um orçamento para um cliente na sua cidade. Então, você coloca os custos, você coloca a porcentagem de lucro razoável, você calcula também se pode ser dado algum desconto e etc. Então, nas contratações públicas é da mesma forma. Então, quanto melhor for feita a precificação, maiores as chances de vencer com segurança, né? Aumentar o seu faturamento e ter o lucro desejado. Então, hoje, o que acontece? A proposta ela é enviada por meio eletrônico. Geralmente, né, tanto na plataforma do Compras.gov, que é a plataforma do governo federal, que é gratuita, como as plataformas privadas,
o fornecedor ele cadastra eletronicamente a sua proposta ali, então não tem a identificação do fornecedor. Algumas pedem que anexe a proposta naquele modelo que eu falei anteriormente, e é tudo via eletrônica, não é como antigamente que tinha que levar uma proposta separada no envelope, pessoalmente. Em regra, hoje, é tudo feito através das plataformas eletrônicas. Então, como é feito o julgamento, né, e a classificação do fornecedor? Depois da fase dos lances, primeiro tem a abertura, né, as propostas são analisadas conforme o critério do edital, e aí é feita a ordem, né, da classificação de acordo com os valores, e aí a empresa que atende, né, as exigências, ela vai ser classificada em primeiro lugar, e depois vem a fase de lance, se for o caso, de disputas, então vai havendo, né, como se fosse um leilão ao contrário, né, dentro do sistema eletrônico ali, e, como eu falei, é como se fosse um leilão digital, só que no caso é invertido. Em vez de dar quem ganha, quem dá o maior preço, é quem ganha, quem dá o menor preço. Então, você dá o lance, espera, né, os outros darem, quando acaba aquele tempo previsto, quem deu o menor lance, né, no caso da disputa, ganha. Só que é importante dizer, mais uma vez, que não é só o menor preço, porque o preço tem que ser de acordo realmente com o que aquele fornecedor tem condições de entregar e mesmo assim manter a sua margem de lucro. E depois que ganha? Então, depois que o fornecedor ganha, né, quando termina todo o processo de julgamento, a parte de homologação, a adjudicação, né, que é feita pelo o pregoeiro ou agente de contratação, encerra a sessão, né, e aí depois disso, vai para a homologação da autoridade competente, e aí o vencedor ele é convocado para assinar o contrato, ou no caso do sistema de registro de preço, para assinar a ata. Depois ele vai executando o contrato conforme o acertado, conforme as regras previstas no edital ou no aviso de contratação, emite a nota fiscal e recebe o pagamento, né, conforme o cronograma da administração. Então, tem que haver, a administração ela tem uma ordem, né, de pagamento, e ela tem que seguir essa ordem, fora algumas exceções. O prazo padrão. Então, não existe um prazo estabelecido na 14133 de 2021 em relação ao pagamento, mas, em regra, é de 10 dias úteis até 30 dias úteis. Só que uma coisa é certa, 10 dias úteis ou a 30 dias úteis da entrega do produto ou da prestação do serviço, e essas regras vão estar no edital, mas esse prazo ele não pode ser superior a 60 dias. É importante dizer que esse prazo não pode ser superior a 60 dias. Dicas práticas. Então, comece com editais simples, de repente até com avisos de contratação, que são dispensas, então são disputas, são contratações diretas, que não exigem necessariamente uma disputa, os valores são menores, porque aí o fornecedor ele consegue criar um capital de giro que ele depois possa participar de licitações, de disputas com base nesse capital de giro. Então, essa dica é muito importante. E, acima de tudo, não desanime. Não é porque não ficou em primeiro lugar ali nos lances é que não vai ganhar. Existem vários outros fatores estratégicos que levam a vencer. Mesmo quem não ficou em primeiro lugar, ser vencedor daquela licitação. Então, a licitação, a gente pode dizer, essa parte estratégica ela é muito importante, porque a licitação, ela hoje é como vamos dizer, uma partida de xadrez. É preciso pensar vários lances na frente, porque uma forma hoje de inabilitar exige uma série de estratégias que não passam pelo preço baixo. Tem que ter uma estratégia em relação a como não só apresentar o seu produto competitivo, como eliminar o mal concorrente. Outro exemplo real. Um cliente, ele ficou, prestação de serviço de palestras, ele ficou em quarto lugar, com o preço, que era um preço adequado, de acordo com seus custos de deslocamento e tudo mais, e com o lucro, calculando a sua margem de lucro. Ele ficou em quarto lugar. E ele acabou indo para primeiro lugar porque a qualificação técnica exigida, ela não era os outros que ficaram em terceiro, né, os 3 primeiros, não tinham a qualificação técnica exigida no edital. Se esse conteúdo te ajudou, comenta aqui, minha primeira licitação, e compartilha com mais empreendedores que podem se beneficiar dessas informações. Vamos abrir essa porta juntos.
Participar de licitação não é um bicho de sete cabeças. Com preparação, com conhecimento e estratégia, você consegue entrar nesse mercado que movimenta trilhões todos os anos. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e no próximo vídeo eu vou te mostrar o passo a passo como fazer o cadastro no SICAF. Te vejo lá.